Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aqui reunidos mais uma vez com a permissão e a misericórdia divina do Pai, apesar de não sermos dignos nesse momento de oração e meditação. Hoje, o nosso encontro é voltado para a doação do excedente de energia que eventualmente estejamos apresentando. Logo mais às 20 horas, com a permissão desta corrente de luz que está ao nosso lado. Hoje a colocação das águas é uma opção de cada um. Quem optar em colocá-las, ao final, receberá, após a fusão das energias, uma água fluidificada, ou imantada, ou magnetizada, ou benzida, cada um denomine como preferir. Mas estaremos reunidos em nome da luz, do amor e da misericórdia divina sobre todos nós. Somos todos um, somos irmãos, somos filhos de Deus. Que assim seja. Até já, às 20 horas. Deus abençoe. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro do tempo que chamamos tempo da reflexão. Conforme adiantamos na nossa preleção inicial, hoje é o dia que nós somos convidados a doar o excedente de energia a favor da espiritualidade. E por que doar? Porque quando nós acumulamos energia, o que é muito comum numa pessoa saudável principalmente, nós temos um excesso de energias. E esse excesso, quando não direcionado, ele é igual a uma água que fica estagnada. Ela acaba não servindo para utilidades mais finas. Ela acaba se tornando uma água assim impura e com o passar do tempo ela vai se concentrando, chegando até transformar-se num grande pântano. Então, o que é que nós vamos entender? O porquê que nós doamos as energias. Porque se não doarmos, essas energias poderão, e normalmente o são, elementos de vampirizações, de vampiros,
que se avizinham de nós e passam a se nutrir desse excedente energético. Porque ele não é invisível, ele é totalmente visível. É como se você estivesse caminhando com fome e você visse uma casa de portas e janelas abertas e lá uma mesa farta posta, sem ninguém tomando conta, e você, obviamente, terá uma grande tendência de lá entrar. Principalmente se a índole que nos norteia não for das melhores. E são espíritos das regiões umbralinas, que ainda estão muito ligados ao terra a terra, que estão ainda muito ligados aos vícios, às beberragens, aos drogatícios, as coisas que fazemos aqui comumente, não estou dizendo que todos o fazem, mas a maioria o faz, e quando eles desencarnam, eles ainda se veem necessitados dessa situação, pois negam-se a elevar-se a mundos, a uma dimensão superior, a que seria a quinta dimensão. Então, notem bem que quando eu não dou energia, acaba acontecendo esse fenômeno. E, para que esses espíritos possam ficar do nosso lado, eles começam a nos induzir pensamentos de baixa frequência para que eles possam manter-nos como pseudo-escravos, pseudo-serviçais a favor deles. Lógico, se eu elevar a minha frequência mental, se eu praticar a lei do amor que Jesus ensinou, se eu praticar a lei do perdão, se eu não desejar o mal ao meu próximo, se eu o perdoar, eu estarei elevando a minha frequência. E a essas entidades restará apenas duas possibilidades. Ou evoluem comigo, à medida que eu estou evoluindo, ou vão se afastar porque não haverá sintonia, ressonância. É como se nós costumamos fazer aquela analogia. Você liga para um número de um telefone celular. É uma frequência que você está fazendo. Você está buscando a ressonância com aquele número. Se você, por algum motivo, deixar de pôr algum dos números, você não conseguirá falar. A ligação não será completada. Então, é dessa forma que vai funcionar. É assim que funciona conosco. Então, notem bem que todo esse processo, ele acaba, de certa forma, favorecendo esses irmãos ainda infelizes. Por quê? Porque a nossa frequência é muito baixa. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Nós fizermos aí um apontamento de todos os pensamentos que nós temos durante um dia, nós vamos ver que, infelizmente, a maioria são pensamentos negativos. De autossabotagem, eu não nasci para ser feliz, eu nasci para sofrer. Outros pensamentos que são aqueles ligados, quando nós recebemos alguma ofensa, nós ficamos pensando em nos vingar, ficamos pensando em como atingir o nosso objetivo, buscamos egoisticamente muitas posses transitórias que nós não iremos levar. Não que quando elas nos são enviadas como talentos, não devemos manipulá-las, utilizá-las de uma forma consciente, de uma forma que ela produza riqueza, que ela produza trabalho, que ela produza emprego e que ela produza bem-estar a toda uma comunidade. Esse é o motivo do Pai nos confiar os talentos. Se não caímos naquela parábola daquele que enterrou a moeda, enterrou o seu talento, e quando retorna o Senhor, depois de alguns anos, pergunta o que fez cada um. E ele vai lá e desenterra aquela moeda, entrega. Olha, eu preferi enterrar porque eu não queria correr riscos de perdê-la, de entrar numa empreitada e não dar nada certo, e eu preferi então fazer isso. Somos nós, quando nos negamos a praticar a lei do amor que está inserida em nós. Nós enterramos os nossos talentos. Vivemos aí uma vida cotidiana cheia de percalços, cheia de controvérsias, cheia de dicotomias. Uma hora nós estamos cá, outra hora nós estamos lá do outro lado, e ficamos nesse contraste, e ficamos infelizes,
Às vezes eu quero tanto uma coisa, uma roupa, um carro, um apartamento, uma fazenda, seja o que for. Quando eu conquisto, daí a pouco o vazio existencial está dentro de mim. Eu descobri que aquilo não supriu o que eu esperava. Para os outros, talvez sim. Para mim, não. Continuo achando que falta algo. Como estando no banquete, no maior banquete que possamos imaginar. E sair da mesa com uma sensação, faltou algo para completar este banquete. E assim nós vamos vivendo de tombo em tombo, de queda em queda, e vamos então nos aperfeiçoar nesses entendimentos do que é que ocorre, por que é que eu dou energia, o que a espiritualidade faz, como que funciona. Permita-se, pelo menos, não bloquear o conhecimento. Permita-se analisar. Nós não podemos esquecer que o mundo físico, aqui onde nós estamos, na terceira dimensão, ele não é a matriz, a fonte. Aqui é uma cópia, muito mal feita pelos nossos pensamentos. Nós adulteramos esta cópia, nós vamos, assim, deturpando ela, porque a matriz está na quinta, na sexta, na sétima dimensão. E lá é que estão os mundos de perfeição. Então as cidades são formadas. Se você se recordar, quem teve a oportunidade de assistir Nosso Lar, ler o livro, é muito mais rico, como sempre, um livro é mais detalhado, vocês vão ver que existe toda uma perspectiva, toda uma organização das cidades como nós conhecemos, com gestores, com aqueles que colaboram no serviço de saúde, com aqueles que colaboram no serviço de transporte, com aqueles que colaboram na limpeza. Tudo funciona de uma forma muito organizada. Só que lá funciona, porque todo mundo é feliz. Todo mundo ganha o seu quinhão, o que precisa, que é o pão de cada dia. E não se preocupa com o futuro. Se preocupa com o passado, às vezes vem à tona o passado. Aí nós entramos numa fila da reencarnação. Ficamos implorando e pedindo para retornar aqui. Então, cabe a nós utilizar esses conhecimentos e procurar analisar o porquê de evoluir, o porquê de se espiritualizar. E insisto, você não deixará a sua família, você não deixará o seu companheiro ou companheira, você não deixará a sua casa, o seu carro, que você tenha outros melhores, você não deixará seu grupo de amigos. O que nós estamos sendo convidados a fazer é transformarmos-nos em instrumentos de implementação de tudo aquilo que Jesus ensinou. A lei do amor. Faça ao próximo o que você gostaria que fosse feito para você. Ama a Deus sobre todas as coisas. Por exemplo, alguém vem te falar mal de uma outra pessoa. Um amigo comum ou não. Se você entrar na mesma ressonância, vocês dois vão sair falando mal da outra pessoa, mesmo que você não saiba se aquilo é verdade ou é mentira. Aí eu vou lembrar, notem bem que é um exercício, é uma prática, eu vou lembrar lá quando a prostituta seria apedrejada, que Jesus fala: atire a primeira pedra quem não houver pecado. Lembrando que Jesus foi o espírito de maior luz que já esteve aqui nesse planeta encarnado. E o que aconteceu? Passou um filme na mente de cada um. Jesus tinha um magnetismo de uma tal envergadura que tudo que ele falava virava um filme na cabeça das pessoas. Ele tinha esse poder do magnetismo, da transferência do conhecimento, da transferência e da rememoração de situações que nós já vivenciamos. Aí todo mundo põe a pedrinha lá e vai embora. Começa com quem? Com os mais velhos, com os mais vividos. E aí, aqueles que estavam incentivando, os anciões. E aí o que acontece? Quando eu me recordo disso, eu amenizo a conversa. Olha, se realmente aquela pessoa errou, vamos fazer o seguinte:
Vamos fazer uma oração para ela, porque a sementeira que ela está plantando vai trazer uma colheita difícil. E isso é uma coisa inexorável. Não vai mudar, não muda. Quem semeia, colhe. Isso é uma lei do cosmo. Eu não preciso me preocupar. Eu não preciso julgar, eu não preciso me estressar, eu não preciso gastar energia, eu não preciso ficar falando para os outros, eu não preciso me vangloriar, nem me sentir deprimido. Eu simplesmente entrego na mão de Deus. Entregar na mão de Deus é isso. E vou orar para a pessoa, porque a hora que chegar a colheita é difícil. A colheita é amarga. A colheita, ela virá. Ela virá. Isso você não se esqueça. Então eu gostaria hoje de fazer assim, trazer novamente ao nosso tema o que ocorre com o fluido, com a energia que nós doamos, que às vezes nós fazemos isso tão automaticamente que nós nos esquecemos. Então, houve aqui a compilação de alguns conhecimentos, algumas coisas que Kardec nos traz, tanto no Livro dos Espíritos como na Gênese, lembrando que Kardec não trouxe nada de novo. Kardec reafirmou os ensinamentos que o Cristo nos deixou. Não é que o Espiritismo criou algo ali da cartola, tirou um coelho da cartola. Não é nada disso. Ele veio reafirmar o que Jesus deixou. Só que com um pouco mais de detalhes, lá em 1850, e quiçá em breve venha um outro mensageiro e agrega agora com a física quântica, com outros conhecimentos que nós estamos sendo brindados, o que acontece? Nós teremos mais um avanço, vamos avançar mais uma porta, mais uma porteira, porque temos novos conhecimentos na nossa mente que permite ir entendendo o que é que Jesus falou lá há 2000 e poucos anos atrás. Então, eu vou ler para vocês esse pequeno trecho. Materialização. A sua natureza mais grosseira, pois pertence ao mundo material tangível e visível. Tal estado é uma consequência da primeira condição, de eterização ou de imponderabilidade, propiciando os fenômenos materiais. É interessante pensar que, na realidade, a solidificação da matéria nada mais é do que um estado transitório do fluido universal. Em resumo, tudo o que existe no universo trata-se de transformações dessa matéria elementar primitiva ao espírito, à matéria, e este fluido universal ou cósmico, que conforme a resposta 27 do Livro dos Espíritos, está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido como a matéria é matéria, suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir uma infinita variedade de coisas das quais não conheceis senão uma pequena parte. Esclarecemos que o termo fluido ou espiritual, a rigor, não está correto, pois o fluido é sempre matéria, ainda que apresentando diferentes estados e gêneros. São estas as explicações de Kardec em A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A qualificação de fluidos espirituais não é rigorosamente exata, uma vez que, em definitivo, é sempre da matéria mais ou menos quintessenciada. Não há de realmente espiritual senão a alma ou princípio inteligente. São assim designados por comparação e, em razão, sobretudo de sua afinidade com os espíritos, pode-se dizer que são a matéria do mundo espiritual. É por isso que são chamados fluidos espirituais. Aqui nós temos um assunto
Se você tiver interesse, se você gostar de ler sobre o assunto, de pesquisar, não que sejas obrigado a aceitar tudo aquilo, mas nós vamos adentrar a física quântica. Nós vamos adentrar que nós somos co-criadores da nossa realidade. Nós criamos aquilo que nós queremos. Nós é que criamos o meio aonde nós estamos inseridos. Nós criamos harmonia, criamos paz, criamos tudo o que pudermos, que desejarmos. Não estamos ainda no mundo lá da sexta dimensão, da sétima dimensão, mais ainda, que são as regiões crísticas, que é onde você pensou, criou. Imaginemos se acontecesse isso aqui. Pensei, logo acontece. Seria um caos. Porque nós estamos ainda muito vulgarizados, muito animalizados, egoístas, queremos um mundo só para nós. Notem que nós podemos modificar situações dificílimas, como disse Jesus, se tivereis fé maior do que um grão de mostarda, lembrando que um grão de mostarda é um pouquinho menor que um grão de pimenta do reino, você removerá montanhas. O problema é que nós não acreditamos. O problema é que quando eu oro, quando eu peço, quando eu medito, eu faço lá de um jeito totalmente destrambelhado, fazer por fazer, isso não vai dar certo, isso é muito simples, isso é uma coisa inócua. Quer dizer, eu faço, mas não faço. E não é assim. Quando eu for conversar com Deus, eu tenho que conversar de verdade. Eu tenho que ir lá e me concentrar, eu tenho que buscar um nível de interação que me traga subsídios, que me traga bem-estar, que me traga certezas. Aí, quando eu tenho certeza, eu não tenho mais fé, porque eu tenho certeza. Fé talvez seja algo que eu acredite, mas não sinta. Certeza é aquilo que eu sinto, que Santo Agostinho tinha em relação a Deus. Quando lhe pediam, explique-me o que é Deus. Ele fala, para mim é difícil de explicar. Mas como que você sabe que ele existe? Porque eu sinto ele em mim. E Deus está em nós. Então, como co-criadores da nossa realidade, notem que nós criamos pelos pensamentos situações que nós estamos vivendo. Por exemplo, a autossabotagem. Quando eu ponho na minha cabeça que eu nasci para ser infeliz, a minha vida inteira eu vou passar por tropeços. Aí eu começo a mentalizar que algo de ruim vai acontecer. Eu estou chamando aquilo. Eu estou provocando isso pela minha... O meu pensamento está desejando isso. Quando eu começo a reclamar de uma patologia, o que eu estou fazendo? Eu estou chamando isso. Quando eu mentalizo estar curado, o que eu estou fazendo? Eu já estou curado. Estou mentalizando o meu estado, o meu desejo, o meu pensamento é a cura. Eu quero ter um lar feliz. Você terá. Contribua, colabore, o seu lar será feliz. Agora, não adianta ficarmos com pensamentos totalmente contrários e querer que o cosmos nos mande o inverso. Então é interessante essa situação, porque quando nós doamos os fluidos que nós temos em excedente, nós comentamos e vamos comentar hoje, as correntes espirituais servem-se deles para produzirem elementos de... Vamos lá. No caso dos suicidas, existe uma corrente espiritual comandada por Maria de Nazaré que vai ao Vale dos Suicidas, local onde encontram-se espíritos que desencarnaram por vontade própria, que se suicidaram e ficam ali em sofrimentos inomináveis até que chegue o tempo correto do seu desencarne. Então é uma situação muito precária, muito difícil. Mas a misericórdia divina sempre se faz presente. A grande gestora desses grupos socorristas é Maria Santíssima, que reivindicou junto a Jesus, quando do seu retorno ao mundo espiritual, essa missão. E lá ela utiliza as nossas energias para plasmar. O que é plasmar?
para criar ali, se necessário for, àqueles que, arrependendo-se daquilo que fizeram, pedindo a misericórdia divina, solicitem a ajuda e serão socorridos, eles utilizam esses fluidos que nós doamos para formar, muitas vezes, até um novo organismo físico, entre aspas, porque o espírito vai se ver totalmente reconstituído e passa por um processo de readequação, de retorno ao plano espiritual para futuramente reencarnar. Isso tudo está muito bem explicado no livro Memórias de um Suicida. Depois nós temos os grupos socorristas das regiões umbralinas, do umbral. Eu volto ao nosso lar porque ele é bastante didático. Nós vamos ver que André Luiz ficou muito tempo ali. Não é igual aquilo que mostra o filme, alguns minutos. Foram anos e anos e anos na nossa conta aqui, no nosso sistema de tempo. E lá, uma hora, ele desesperado implora a ajuda dos irmãos de luz que nunca deixaram de estar ao lado dele, por interferência da sua querida mamãezinha, que já havia desencarnado anteriormente. E o que acontece? A partir daquele instante ele enxerga eles. E aí ele é tratado. Notem vocês que o filme é interessante de ser revisto, porque ele vai nos dar uma dimensão desse assunto que nós estamos tratando hoje. E também, quem utiliza muito essas energias que nós vamos doar, que não vai nos fazer falta, inclusive vai nos ajudar a aliviar o nosso fardo, é a corrente médica espiritual que trabalha às sextas-feiras. Eles utilizam essas energias materiais, perispirituais e espirituais para fazer os tratamentos que nós reivindicamos e que somos privilegiados de receber a permissão de tê-los a nosso favor. Então formam-se verdadeiros transplantes de órgãos, verdadeiros transplantes simultâneos. Transplante de coração, de pulmão, transplante de fígado. Cria-se um novo sistema vascular. Isso no perispírito, mas lá é a matriz, com repercussão na carne. E virá um tempo, como nos fala Chico Xavier, aonde esse tratamento espiritual ele será conjunto ao tratamento que nós recebemos hoje na matéria. Nós vamos ter o tratamento holístico, que é o tratamento total, onde envolve energia, onde envolve o tratamento físico propriamente dito, quando o problema for físico, envolve o emocional e envolve o espiritual. Então é isso que nós vamos fazer hoje, doar esse excedente de energia, para que a espiritualidade possa trabalhar com ele e utilizá-lo da melhor forma que necessitar para aqueles que forem devidamente merecedores, que não está na nossa alçada falar disso daí. Então, quando nós doamos os fluidos, nós entregamos esses fluidos a Jesus. Por quê? Para que ele os retifique, para que ele os transforme, para que ele os deixe em condição de uso da melhor maneira possível, purificados. Então vamos começar, vamos nos preparar para este momento da doação das energias. Lembrando que, quando nós estivermos em déficit de alguma desse tipo de energia, não corra nenhum risco, nada. A espiritualidade repõe o que nós estivermos precisando. Feche os seus olhos, inspire profundamente, vamos equalizar as nossas mentes e vamos então prepararmos-nos para a doação das energias que iremos fazer a favor dos nossos queridos irmãos num ato de caridade, num ato de amor, num ato de empatia para com os nossos próximos. E assim, iniciamos o nosso momento de doação, Senhor Jesus.
pedindo perdão às nossas vidas passadas e à nossa vida atual, a todos aqueles que tenhamos ofendido, magoado, prejudicado, abandonado, entristecido, usurpado, que tenhamos induzido a caminhos, a conhecimentos que não são aqueles deixados pela tua lei do amor e da misericórdia infinita. Gratidão, meu Pai. Gratidão pelas provações. Gratidão, Pai, pelos sofrimentos. Gratidão pelas tentações que estamos a vivenciar, porque sabemos que são sementes que germinaram, que outrora deixamos ao longo do caminho. E assim, ao dizer ao cosmo que eu me amo, estarei me conectando com todos na grande teia de que somos todos um, somos uns irmãos dos outros, complementando-se mutuamente, como as células que compõem o nosso corpo. E assim, formamos a nossa mente equalizada com a tua luz divina, Pai, com a corrente dos irmãos de luz, estaremos externando a gratidão, a gratidão, a gratidão pelo amor infinito. E assim, mentalizando o sol nascendo, encontro Jesus de braços abertos. E a ti, Senhor Jesus, entrego-lhe pelo meu livre-arbítrio todo o excedente de energia espiritual que possa estar junto de mim, para que você o retifique, para que você o equalize, para que você o direcione conforme o teu desejo e a tua misericórdia. A ti, Senhor, entrego principalmente as energias do perispírito, o ectoplasma, que quando em excedência tantos males provoca na minha vivência. E a ti eu entrego também, meu Pai, as minhas energias magnéticas advindas da matéria, as quais existem excedentes que são imensuráveis. Peço-lhe que você as retifique, as equalize, as deixe em condições de uso, de amparo, as deixe, Senhor, de uma forma que possamos humildemente, se formos dignos, colaborar com a corrente de luz que utilizará essas forças, tanto na amplitude da corrente de Maria de Nazaré, quanto dos irmãos socorristas das regiões umbralinas, quanto daqueles da corrente médica que estão sempre diuturnamente ao nosso lado. Principalmente neste momento de pandemia, quando tanta energia é necessária a fim de socorrer aqueles que desencarnaram, a fim de ajudar aqueles que estão internados, internadas, a fim de auxiliar aqueles em tratamento em seus domicílios com as sequelas desse vírus que nos assola, não para nos castigar, mas para que possamos refletir que devemos sim modificar a nossa caminhada, a nossa jornada, pois o farol que nos deixa Jesus é o farol do amor, da empatia, da caridade, de olhar para o próximo como olho para mim mesmo, entendendo que somos todos um, em nome do amor infinito, em nome da luz misericordiosa. E assim, vamos orar a oração que nos ensinaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. Amém. Inspire e solte. E assim fizemos o nosso momento de doação das energias. Tenha certeza, nós vamos dormir bem melhor,
vamos passar melhor, vamos viver melhor, porque tudo aquilo que necessitarmos não nos faltará. O Pai não permite que venha a faltar. Acredite, confie, e assim será. E amanhã, com a permissão de Deus, sempre com a permissão do Pai, estaremos reunidos mais uma vez às 20 horas. O tema de amanhã, oração pelas famílias. Por que pelas famílias? A minha família atual, aquela que me trouxe aqui para a experiência reencarnatória e todas as outras que eu já tenha pertencido, fazendo aí um momento de reconciliação com o meu passado, para que o meu presente seja de sucesso, de prosperidade, de luz, de felicidade, porque serei, enfim, um ceareiro, uma ceareira junto ao Mestre de Luz. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem na paz do Senhor. Um grande abraço a todos. Deus abençoe. Assim seja.